Olá, aluno, olá, estudante, olá, profissional do direito. Vivemos um momento histórico no processo civil, com a publicação da Lei 13.105 de 2015, o novo Código de Processo Civil, que vai implementar profundas alterações no processo contemporâneo. Nós tivemos aqui, no âmbito do verbo jurídico, uma jornada de atualização sobre o novo CPC. Trabalhamos com procedimentos especiais no âmbito do novo Código de Processo Civil, recursos, cumprimento de sentença, tutela de urgência e tutela de evidência. Participaram os mais renomados juristas acerca de diversos pontos profundos no âmbito do processo civil. Acompanhe um pouco do que foi a nossa jornada. Eu pretendo falar durante mais ou menos 30 ou 40 minutos especificamente sobre o tema da fundamentação das decisões no novo Código do Processo Civil. Eu vou falar especificamente sobre esse tema. Para a gente ter uma ideia, existe um dispositivo específico do novo código, o artigo 485. É fácil porque é o que hoje é da rescisória. E porque o hoje da sentença é o 458. Então o novo dispositivo sob sentença no novo código é o 485. Fica fácil da gente lembrar. E esse artigo 485, ele tem dois dispositivos que são, por assim dizer, a base do que a gente vai conversar agora. Ele tem várias mudanças pequenas, importantes, para a compreensão do processo como um todo, os quais essas mudanças eu pretendo enfrentar especificamente nesse curto espaço de tempo que nós temos, mas ele também tem um contexto em que ele aparece. Então, se eu tivesse que falar sobre fundamentação da sentença aqui, em todos os seus pormenores, certamente nós ficaríamos conversando aqui a noite inteira. E faltaria tempo ainda, porque tem muitas e muitas coisas que a gente precisa tomar pé. E tem muitas coisas que estão por debaixo desses dispositivos que aparentemente são singelos sobre a fundamentação da sentença. Nada obstante, me parece que a gente consegue sim ter uma boa noção a respeito do que muda a respeito da fundamentação das decisões em 30 minutos, com uma conversa de mais uns 15, 20 minutos. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma boa ideia do que está por vir. A gente não vai conseguir esgotar todos os assuntos, notadamente, não vamos conseguir esgotar todo o contexto em que aparece o novo processo civil brasileiro, mas certamente nós vamos ter condições de ter uma boa ideia a respeito do que esse artigo 485 do Código trata a respeito da fundamentação das decisões. O que a gente tem hoje? Nosso panorama hoje. Tutela de urgência que se divide em tutela antecipada. Aí quando a gente fala em tutela antecipada, lembramos do artigo 273, a genérica. Temos a tutela antecipada do artigo 461, que é específica, e temos a tutela antecipada nos procedimentos especiais, que é a chamada tutela antecipada normada, que esses muita gente nem fala. E temos hoje a tutela cautelar, que tem um livro para ela, que é o livro 3. Então hoje, a tutela antecipada está no livro 1, tutela cautelar no livro 3. Esse é o panorama de hoje. No projeto, nesse novo código, isso aqui muda. Livro 3 é todo revogado. Não teremos mais um livro para o processo cautelar. Primeira grande alteração. Consequentemente, se não teremos mais um livro para cautelar, deixamos de ter ações cautelares nominadas. Acabam. Nós não vamos mais, no novo código, ajuizar uma ação cautelar de arresto. Isso não significa que a gente não consiga os efeitos do arresto. Nós vamos conseguir. Mas nominada, como a gente tem hoje um arresto cheio de requisitos, um sequestro cheio de requisitos, um arrolamento com requisitos, um atentado com requisitos, deixa de existir. Não tem mais. O que fizeram? Eu já vou dizer que isso tudo tem solução e ficou melhor, me parece. Eu digo, essas nominadas, elas eram criticadas pelo Carnelucci desde 1928. Ele já dizia que não deveriam existir mais. Então, revogam. Então,
que já era sugerida há quase 100 anos atrás. Então, me parece que é bom isso aqui. E a gente vai continuar tendo alternativas, como eu vou mencionar em seguida. Eu disse, como eu sou advogado, eu já achei alternativa para o que fazer com relação a isso aqui dentro do sistema. O que a gente passa a ter? Como é que fica? Então, a gente não tem mais um livro específico para cautelar. A gente passa a ter um livro, que é o livro 6, dentro da parte geral. Vocês viram outros livros da parte geral nos outros dias de curso. Então, nós passamos a ter um livro 6 dentro da parte geral, cujo título desse livro é Tutela Provisória. Causas da Fazenda Pública. Não existirá mais condenação em valor certo. Só existirá condenação em percentuais, certo? Então você vai ter o percentual de 10% a 20%, a base. Contra a Fazenda Pública, não existirá mais aquela situação em que o advogado ganhou 100 mil de condenação perante a Fazenda Pública, né? Então ganhou lá do Estado, da União Federal, 100 mil reais. Aí ele vê os honorários diante do trabalho, da causa repetitiva, do esforço, tu não fez nada, tu copiou e colou, fixa honorários em 300 reais. O cara ganhou 100 mil e fixou honorários em 300 reais. A advocacia sempre fazia campanhas de aviltamento dos honorários advocatícios. A campanha maior foi feita no parágrafo 3º. Ele fixou percentuais em que o juiz vai estabelecer honorários perante a Fazenda Pública. Aqui nós podemos enquadrar, por exemplo, causas tributárias, previdenciárias, responsabilidade civil do Estado, né, todas as ações postas contra a Fazenda Pública. Aí você tem assim, ó, mínimo de 10% e máximo de 20% se o proveito econômico for até 200 salários mínimos. O inciso 2, mínimo de 8% e máximo de 10%, se o valor da condenação ou proveito for de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. Quer dizer, ele criou uma equalização, né? E retirou a possibilidade de uma fixação, de estabelecer honorários em valor fixo, que entenderia a advocacia que sempre pelo proveito econômico e não somente pelo trabalho realizado, né? Então, a gente, o sujeito só fez uma petição, né? Sim, fez uma petição numa causa de 1 milhão, então se fizesse errado. Então isso era uma briga da advocacia, né, perante a magistratura, que ficou estabelecido agora, então, pelo Congresso Nacional, certo? Então falamos de atos processuais, falamos um pouco de prazo, honorários advocatícios. Vamos então para o procedimento, certo? Muito bem. Só um detalhe final aqui. Então, o livro 1 é o processo de conhecimento e cumprimento de sentença. O livro 2, processo de execução dos títulos executivos extrajudiciais. Cheque, nota promissória, contratos, etc. E o livro 3 trata basicamente dos recursos. Olha a novidade. Os recursos saem do livro do processo de conhecimento e adquirem um livro próprio. Agora, se alguém aqui acredita que o novo CPC veio para cumprir a promessa de reduzir o número de recursos, lamento, mas a decepção será muito grande. O novo CPC não reduz nada. Reduz! Acabou com o agravo retido. Como se o agravo retido fosse o grande problema do sistema recursal brasileiro. Só acabaram com os embargos infringentes. Mas o recurso de embargos infringentes foi suprimido, mas, em compensação, sempre que num julgamento de apelação tiver votação por maioria, tem que chamar outros desembargadores para julgar novamente o caso. Perceberam? Não tem mais o recurso de embargos infringentes para fazer prevalecer o voto divergente. Mas sempre que tiver uma apelação com voto divergente, tem que chamar outros desembargadores para refazer o julgamento. Aquilo que já se alcunhou de embargos infringentes de ofício. A apelação que a gente apostava que ia perder o efeito suspensivo, perdeu nada. Continua a mesma apelação. A única diferença é que agora o juiz de primeiro grau não faz controle de admissibilidade da apelação. Só isso. Nós nunca podemos ter certeza de nada. Nós desconfiamos que é possível, pelas decisões jurisprudenciais que estão aí, pelas recomendações da doutrina que estão aí, que a solução possa ser essa ou possa ser aquela. Mas eu não posso afirmar.
lembro, esse dia o meu colega de escritório usou uma expressão que eu vou repetir agora. Ele diz assim, eu lembro da minha primeira encarnação de advogado. Por que eu digo da minha primeira encarnação de advogado? Porque eu fui advogado, depois fui para o Ministério Público, fiquei alguns anos lá e agora voltei para a advocacia também, depois de ter passado por algumas outras funções aí. Mas na minha primeira encarnação de advogado, jovem, alguém me procurou porque queria anular um registro de nascimento. Qual era a situação? Vou fazer esse exemplo para justificar o que eu estou colocando. Me lembrei agora dessa situação. Olha, havia, na época, hoje é diferente, mas na época havia a vedação do reconhecimento de filho havido fora do casamento. Não era possível. Havia uma vedação expressa. E eu fui procurado por uma senhora que estava um pouco irritada com uma situação que era a seguinte. Havia um filho do marido dela que era adulterino a matre e a patre. Ou seja, eram dois casais. Desse casal aqui saiu o marido, desse casal aqui saiu a esposa. E tiveram um filho. Portanto, ele era adulterino no primeiro casamento e adulterino no segundo casamento, na época. E uma das senhoras do primeiro casamento disse assim, não, isso aí não pode, eu quero anular esse assento de nascimento, eu não quero esse reconhecimento, que eles reconheceram. Eles foram em cartório, disseram, nasceu fulano, é meu filho e filha de fulana, embora outros casamentos a viger. Eu olhei e disse, vamos olhar o seu caso. O que faz alguém medianamente responsável? Vamos ver o que diz a lei. Diz a lei o seguinte, é proibido o registro de filho adulterino. Lei dos registros públicos. Ok. Vamos ver o que diz a doutrina. Unânime. A lei é de uma clareza extraordinária, não sei o quê, não sei o quê. E velho brocardo da hermenêutica, in claris cessat interpretatio. A matéria era tão clara que não comportava qualquer espécie de interpretação. O que continua responsavelmente alguém que vai trabalhar, olhar. Vamos ver a jurisprudência. Tribunal de Justiça. Pá, unânime. Bom, feito isso, vamos fazer a inicial. Entrei com a inicial, pedindo anulação do assento de nascimento. E a coisa andou, como tudo anda. Um dia, cruzando pelo corredor do foro, me encontra o juiz do caso e diz assim para mim, pá, interessante aquela ação que tu propuseste. Julguei. Eu digo, que bom. E aí, doutor, como é que foi? Julguei improcedente. Mas como? A lei, a doutrina e a jurisprudência, todas são... É verdade, tu tem toda a razão. Mas eu resolvi mudar. Eu digo, no meu caso, muda no outro. Eu digo, pô, logo no meu, né? Pois bem, meus colegas, ele mudou no meu caso. Então vejam como nós não temos segurança nenhuma. Eu tinha a lei, a doutrina e a jurisprudência, mas o juiz resolveu mudar no meu caso. E eu perdi a ação. Hoje é quase bobagem dizer que não se reconhece filho adulterino, até não se usa essa expressão mais. Mas nós estamos falando de alguns anos atrás. Mas eu estou usando o exemplo só para dizer isso. Qual é a segurança que nós temos como enquanto operadores, como enquanto profissionais do direito, que a solução será esta ou aquela? Zero. Eu tive esses dias uma decisão que me favoreceu agora, a mim, naquela lá eu perdi, nessa aqui agora me favoreceu, onde um juiz de segundo grau disse assim, sei que o Supremo Tribunal Federal tem posição contrária ao que eu estou decidindo, entretanto, todo mundo erra, e o Supremo está errado e eu vou decidir de forma diversa. Pronto, e decidiu. Eu ganhei, mas eu sei que eu vou perder, porque vai lá para o Supremo e eu vou marchar. Então, segurança zero. O que se faz hoje em dia, então, com o novo código? O novo código pretende prestigiar posições consolidadas. Bem, boa noite a todos. Agradeço, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, estar aqui em Porto Alegre, essa cidade extraordinária, pessoas tão gentis, amáveis, inteligentes. Agradeço
o convite. É uma grande iniciativa dessa instituição de ensino, a Verbo Jurídico, e participei da comissão. Isso foi em 2009, final de 2009 a nomeação, e começamos a atuar lá em 2010. Aqui do Sul, o professor Adualdo Furtado Fabrício, com quem tive a oportunidade de conviver, uma pessoa extraordinária e que ficou assim incumbido pessoalmente dos procedimentos especiais. Numa ocasião até conversei com o professor Adualdo e tivemos assim a mesma opinião de pôr um fim a quase todos os procedimentos especiais. O intuito dele era enxugar de tal forma o código, mas depois a coisa vai voltando. Falou, não, volta esse, a tradição para as possessórias, e até comentamos sobre isso. Procedimentos especiais, boa parte deles não se justifica mais. Alguns deles, como a possessória, a especialização da possessória era a concessão da liminar. Ah, você tem a posse? Então tome a sua posse de volta, porque esse é um direito assim sagrado, isso vinha do direito romano, né? Quem é romano, e todos nós de uma forma ou de outra, somos descendentes de Júlio César, e aí corre nas veias não sangue, sim terra. Na minha região é assim, eu sou do sertão de Minas Gerais, e a primeira coisa que o pai pergunta assim, o senhor é filho de quem? Quando vai lá namorar a moça. Quer saber quantos alqueires de terra de 4,84 hectares a pessoa possui. Se não possuir nada, dá um sabão na moça e manda o sujeito embora. Então a possessória era para esse fim, para deferimento dessa tutela liminar, independentemente do perigo, porque é o direito mais prestigiado, o direito sobre o qual pesa a maior proteção, é a posse. Mas não faz mais sentido com esse sistema que foi estruturado, principalmente agora no novo código, com o sistema de tutelas provisórias, cautelares, tutela antecipatória, tutela da evidência, mas por razões históricas as coisas acabam ficando ali, aqui e acolá. Mas vamos falar então dessas principais inovações. Não vou falar de todas, evidentemente, porque alguns professores já falaram, outros aqui virão, e vamos aí. Uma delas, eu estou começando no início do código, de forma muito ligeira, é apenas a notícia daquilo que já sabem, já leram em artigos jurídicos especializados, já viram na imprensa, na Principiologia, no primeiro livro do código, que trata das normas fundamentais do processo, nós temos ali diversos princípios, quase tudo um repeteco. Coisa que nós já sabemos, que já estudamos na teoria geral do processo há 40 anos. Isso não mudou. O que mudou é que veio para o código. O que mudou foi isso, julgamento em ordem cronológica. Dizem que agora, eu estou falando disso, o legislador que disse, evidentemente, o juiz terá que julgar os processos numa ordem cronológica. Há todo um sistema para criar uma lista. A meu ver, e aqui vai a crítica, isso é um absurdo. Isso contraria os mínimos princípios de gestão. Imagine você contratar um juiz bem pago, embora a magistratura reclame, com razão, que eu tenho paridade de investimento, eu tenho que defender aqui o meu peixe, evidentemente, dessa forma. Mas você contrata um juiz bem pago, e aí você fala o que ele tem que fazer. Ele só pode pegar essa vassoura daqui, levar para ali, tirar a chave de fenda daqui e daquela. Já imaginou uma grande empresa contratando um alto executivo e baixando uma regra assim, o que ele pode fazer, que hora ele tem que sair de casa? Isso é uma loucura. Isso é o mais absoluto desconhecimento das regras de gestão. Ou se acredita na magistratura brasileira ou não acredita. Isso é um entrave. Mas paciência, vai ter que julgar em ordem cronológica. Eu não fazia assim e acho que fui muito feliz procurando atacar a morosidade. Pegava por blocos de processo, decidia por matéria. Este mês é dos embargos à execução. Vamos resolver isso, fica bem mais fácil. Isso, os tempos modernos de Chaplin mostra a pessoa fazendo a mesma coisa e o juiz também deve aderir a isso. E vamos para frente. Falam em inconstitucionalidade, eu já vi, desse dispositivo. Isso fala, para haver inconstitucionalidade, todos nós sabemos. Tem que haver uma declaratória de inconstitucionalidade, não é verdade? Inconstitucionalidade porque infringiria o devido processo legal numa perspectiva substancial. Esse julgamento em ordem cronológica estabelece uma isonomia mais meramente formal e acaba infringindo determinados princípios.
o autogoverno da magistratura, isso é muito caro, a magistratura, então o legislativo interferindo, primeiro você faz isso, você tem que usar o terno de tal cor, não pode pôr a mão naquele processo tal, tripartição dos poderes, o legislativo não poderia entrar nisso. E não estou defendendo, não, o parlamento é o poder por excelência. Em qualquer país democrático. É só no nosso país, coitado do parlamento. Aqui quem manda, isso é o único no mundo, esse regime. O único poder aqui chama-se Supremo Tribunal Federal. Esse sim dá a primeira e a última palavra em tudo, mas isso não é assim, é claro. É o único país do mundo em que, via decisão judicial, se autoriza o casamento entre pessoas dos mesmos sexos. Estou emitindo juízo sobre isso, mas em qualquer país civilizado do mundo, isso é via parlamento. Então ficar com esses pruridos de tripartição do poder, o parlamento pode quase tudo, sobretudo quando é via Constituição. E quebraria também o princípio federativo, porque tem a autonomia dos Estados membros, enfim, mas nós não vamos ficar discutindo isso, que não é o meu papel. Se você gostou e quer aprofundar esses temas, acesse verbojuridico.com.br/curso-novo-CPC e tenha acesso gratuito à integralidade destas palestras, aprofundando os diversos temas e demonstrando a preocupação do Verbo Jurídico com esta matéria e com a sua posição perante o novo Código de Processo Civil. Continue com a gente, bons estudos!